E aí, bom dia, ouvintes da rádio Gospel Bebedora FM. Lembrem-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para você estar sabendo do que está acontecendo aqui no canal da rádio, tá? Eu sou a Dai Belger, eu estou aqui para desenvolver você. Esse programa é o Desenvolva-se e nós vamos trazer todos os programas aqui que nós estivemos participando, nós vamos trazer assuntos para você se desenvolver na sua vida pessoal, profissional, espiritual, na sua vida como um todo, porque aqui na Terra não tem como nos desmembrarmos, né? Não tem como a gente ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa na vida pessoal, ser uma pessoa na frente das câmeras, não tem como. Então, nós vamos estudar justamente sobre isso, como a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? Como a gente ser mais eficiente. E hoje, nós vamos estar lendo aqui juntos o livro de Gálatas, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui do livro de Gálatas. Para quem não sabe onde é o livro de Gálatas, ele é logo após os evangelhos, mas não em seguida, né? É que como as cartas de Paulo são curtas, se você passar muitas páginas rapidamente, você pula o livro de Gálatas, tá? Então aí depois das cartas aos Coríntios, vem as cartas aos Gálatas. E aí eu vou fazer a leitura, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele está mandando essa carta para esses irmãos. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a primeira coisa que ele faz ali é a apresentação, né? Ele se apresenta. E aqui eu quero deixar uma reflexão com vocês, que ele se apresenta assim, ó, Paulo, apóstolo, não por parte do homens, mas por parte de Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor. O que significa isso, né? Ele não foi estipulado ou intitulado como apóstolo pelos homens, mas por Deus, diretamente para ele. E aí, ele tá na Bíblia, né? E alguns, eu quero trazer a reflexão aí para alguns cristãos, alguns crentes, né? Que pensa que vai ser uma pessoa com título se alguém lhe der esse título. Então, por exemplo, eu estou aqui na rádio, né, trazendo uma palavra de reflexão para vocês e eu não tenho título dentro de uma igreja. Nunca fui promovida, né, nunca passei pelos cargos eclesiásticos, mas estou aqui ensinando. E aí, quando nós vamos ler sobre os ministérios que Paulo fala, eu estou aqui no ministério da palavra, no ministério do ensino, e intitulada por quem? Por Deus apenas, certo? Porque o Senhor tocou no meu coração e eu tenho desejo de compartilhar, de falar com vocês. Então, eu estou com a autoridade que Deus me deu. Não estou simplesmente aí porque algum homem, alguma instituição me deu o título de ensinadora, entende? Então, quando Paulo fala isso, ele já fala para todos os homens que estão lendo a carta que assim, ó, eu não sou apóstolo, não fui intitulado apóstolo pelos homens, né? Não foi os homens que me deram esse título, mas o próprio Deus me instituiu como apóstolo, ou seja, ele mesmo, eu sou apóstolo, sabe? Porque Deus tocou no coração dele e falou com ele que ele era apóstolo e tá tudo certo. Então vamos lá. Agora, ele vem dar uma instrução. Por quê? Como Jesus foi uma nova dispensação quando veio à Terra, né? Trouxe um novo estilo de vida. Eles estavam muito em dúvida do que fazer e como fazer. E
Paulo trouxe o evangelho e a palavra, né, o conhecimento da palavra, que antes era somente dos judeus, ele trouxe para as pessoas que eram de outros países, de outras culturas, outras religiões. E aí esse pessoal que tentou se adaptar ao estilo de vida do evangelho teve muitos problemas no caminho. E aí Paulo traz algumas clarezas para eles. Então vamos lá. No versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, maldito seja esse. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então aí, ele está questionando por que alguns irmãos estão deixando de crer no evangelho puro e simples que Jesus trouxe e que ele pregou, né, para essas pessoas, para ir para outro evangelho, só que a gente não sabe aqui os detalhes do que era, né, essa nova crença ou essa nova religião. E ele questiona aqui, né, o que a gente deve agradar então? Aos homens ou a Deus? E aí, gente, quando eu vim para fazer esse trabalho aqui, né, com vocês de dar aula, a primeira coisa que eu pensei assim, gente, o que as minhas clientes vão falar, né? Vão falar assim, nossa, agora ela ficou bitolada, virou uma super religiosa. E quando a gente pensa nisso aqui, é sobre isso. Mas eu tô preocupada em agradar os homens ou agradar a Deus? Né? Então vamos continuar. Mas informa a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de um ser humano algum, nem fui ensinado, mas o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. E ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Pois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, e que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então aqui ele conta um resuminho de como foi esse início desse relacionamento dele com Deus. E ele fala que ele não foi consultar homem nenhum, mas que ele teve um acesso direto ao Senhor.
Interessante que quando ele fala esse questionamento, a gente já começa a pensar assim que quais eram os problemas que estavam acontecendo em Gálatas, né? E muito provavelmente esses problemas eram com hierarquia eclesiástica, tanto que ele fala assim, eu não consultei homem nenhum, a única pessoa que eu encontrei foi Tiago, né, que era um dos apóstolos que andou diretamente com Cristo. Os outros que não andaram com Cristo, vamos dizer assim, são secundários, né? E aí, secundários assim, que os que andaram com Cristo tiveram um relacionamento muito íntimo e profundo com o Senhor. E ele, a única coisa que ele consultou, que ele orou, que ele buscou, foi conhecer o próprio Deus na intimidade, certo? E aí, depois de 3 anos, ele foi até Cefas e falou com Cefas e com o Tiago. Então, vamos lá. O apostolado aos judeus e aos gentios, 14 anos depois, quando ele teve o primeiro encontro com o Senhor, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Vou fazer uma pausa aqui sobre para não correr ou ter corrido em vão, porque, gente, às vezes, vou fazendo umas pausas conforme o Senhor for tocando no meu coração, tá? Às vezes, a gente fica correndo de um lado para outro, de uma situação para outra, de um momento para outro, de um problema para outro. E não foi revelação de Deus, nem Deus chamou a gente para se envolver nessa situação. E aí ele traz uma consciência que para não ficar correndo em vão, ou seja, fazendo muitas coisas sem direcionamento de Deus e perdendo tempo, entenderam? Então vamos lá. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, isso aqui a gente já sabe de um dos problemas que estava acontecendo lá na Galácia, entre os Gálatas. Eles estavam trazendo para o Evangelho, que é uma vida simples, livre, né, de comunhão com Deus, eles estavam trazendo costumes da religião judaica. E já não fazia mais sentido, porque já que Jesus veio para nos libertar. E aí ele fala aqui, ó, nem Tito, que estava comigo, que era grego, foi submetido à circuncisão. Então vamos continuar, ó. E aí as pessoas estão tentando diminuir o evangelho de Cristo e reduzir a escravidão. Ou seja, querem voltar para aquela rotina dura, árdua e difícil, que não foi o que Deus chamou, entendeu? A esses não submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Gente do céu. Olha o que Paulo está falando aqui. Esses homens que foram grandiosos no passado, nada me acrescentaram quando eu estive aí. Ou seja, só viviam de aparência e de nome. Não tinha profundidade com Deus. Vamos continuar. Pelo contrário, quando viram que havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aqueles que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João,
que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que acontecia, gente? Tinha os costumes do judaísmo, né? E Paulo trouxe o evangelho para as pessoas que não conheciam a palavra, o judaísmo, a Torá, né, no caso, na época. Porque hoje as cartas de Paulo faz parte da palavra, mas naquela época não fazia, né? Era só a Torá. E aí ele não inventou de trazer costumes judaicos para o povo que estava acessando o evangelho. Simplesmente precisavam acessar o evangelho através de Cristo, acessar o Pai através de Cristo, né? Então, Paulo repreende Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Gente, aqui, Cefas é Pedro, né? Só pra você entender. Muito interessante. Pedro sendo Pedro, né? Pedro sendo Pedro. E assim, mesmo que ele já estava no movimento do que Deus tinha chamado ele, né, para sustentar a igreja de Cristo na terra e tal, apacentar as ovelhas do Senhor, ele estava ali comendo entre os gentios, aceitando de boa, né, as pessoas que não eram judias, tendo acesso ao evangelho. Só que quando chegaram aquele povo do contra, ele saiu de fininho, do que eles soubessem, que os outros do contra soubessem que ele estava aceitando aqueles, entendeu? Só que Paulo, muito correto, né, deu uma repreensão a ele, porque ele não aguentou ver aquela cena, né? Ué, o que você é? Seja o que você é na frente de qualquer um que apareça, entendeu? Gente. Ou vocês acham que só porque a pessoa tá na igreja, a pessoa tá andando certinho? Ela tá em processo de crescimento, em processo de desenvolvimento todos os dias. E aí, o apóstolo Paulo fala assim, ó, a justificação pela fé em Cristo Jesus, o tema, né? No versículo 15. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí. Então vamos lá, versículo 15, tá? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o Senhor não é justificado por obras, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo,
fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a crucificar, a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não anulo a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei. Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, aqui o apóstolo Paulo fala assim, ó, se a gente quer ser justificado dos nossos pecados mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Porque não há homem nenhum que tenha conseguido viver sob a lei e ser justificado e não encontrar pecado ou falha alguma. Entende? Então, quando a gente crê por completo. E não tem como, assim, na nossa condição humana, a gente seguir todas as regras da lei judaica sem cometer pecado. E se a gente quiser continuar vivendo nessa vida da lei judaica, das regras, aí a gente não está vivendo por Cristo, que é uma nova era, vamos dizer assim, né? Um novo chamado de Deus para ter um relacionamento e acesso livre, o homem ter acesso livre ao Senhor, entendeu? Então, eu vou parar aqui no capítulo 2, nós terminamos o 1 e o 2, né? E eu vou continuar lendo aqui o 3 para vocês no nosso próximo programa. E aí, o que eu trago de reflexão para a gente fechar esse texto, né, de Gálatas? A reflexão que eu trago é que o que você tem feito para desenvolver o seu conhecimento com Deus e saber que você tem um acesso ao Senhor por meio de Cristo sem precisar de uma intervenção humana. O que eu quero dizer? A gente ter comunhão com os nossos irmãos, isso é importante, porque um ajuda o outro, né? Senão Jesus tinha trazido o evangelho sozinho, mas ele não trouxe, ele escolheu 12 para acompanhá-lo. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente, como a gente já leu lá em Eclesiastes. Mas, quando a gente começa a criar regras para acessar ao Senhor, a gente está complicando, né, a graça e o evangelho de Cristo. Por exemplo, se eu crio uma regra que para eu orar a Deus, eu tenho que jejuar 3 dias, tenho que ficar 3 dias na água, entrar no meu quarto, ajoelhar para orar e tal, eu estou criando uma regra que Jesus não deixou em nenhum manual. Nos evangelhos ele não fala sobre isso, né? Ou seja, ele fala assim sobre a gente acessar Deus através do nosso quarto por conta do silêncio e da exclusividade, né? Aquele momento que a gente está sozinho, apenas nós e Deus. Mas você pode orar e conversar com o Senhor da forma que você estiver, né? Seja sentado, seja em pé, seja caminhando na calçada, seja dirigindo. Então, quando você cria regras humanas, você está anulando o evangelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas regras que a gente impõe para nós mesmos ou para outras pessoas. Será que está dentro do que Jesus ensinou isso? Ou será que não tem nada a ver? Porque Jesus, quando você lê todas as palavras de Jesus, você vê que ele trouxe um estilo de vida e uma conexão com o Senhor para nossa salvação, para a salvação da alma. E o derramamento do sangue dele foi para perdão dos pecados,
para que nossos pecados fossem anulados diante do Senhor quando a gente chegasse na presença dele, para ter essa conexão, né? Esse relacionamento, tá bom? Então, nós vamos encerrar a palavra de hoje, a mensagem de hoje, né, no programa, e nos vemos no próximo episódio. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, pode fazer comentários e podem me encontrar também diretamente nas redes sociais, Dai com Y _Belger, tá bom? Beijo, até mais!